Pessoas com o transtorno do espectro autista, médicos e também psiquiatras, se reuniram hoje em Belo Horizonte para discutir o diagnóstico tardio. Muita gente só descobre que é autista na vida adulta, o que pode gerar muita angústia. A reportagem de agora é de Regiane Moreira. Nicolas é modelo e adestrador de cães. Foi diagnosticado com autismo na adolescência. Um pouco dessa história sobre o diagnóstico tardio, ele contou neste simpósio em Belo Horizonte. Trazer uma mensagem que eu não vivo com autismo, sim que o autismo vive comigo. E com essa mensagem pode ser útil para facilitar mais a vida de jovens e que eles não precisam ter tanta vergonha na forma que eles são ou se preocupar do jeito como eles serem assim, tão diferentes das pessoas, o que não é uma coisa ruim. O simpósio, que busca a construção de um novo olhar sobre o TEA, transtorno do espectro autista, reuniu famílias, profissionais da área da saúde e da educação e defensoria pública. O encontro foi organizado por este casal, pais de 5 filhos, 2 deles diagnosticados com o TEA. A gente sentiu a necessidade de transmitir conhecimento. A grande maioria da população ela se encontra em estado de vulnerabilidade, não tem acesso à educação, à cultura e principalmente conhecimento técnico sobre o autismo. E isso impede o exercício pleno de direitos, a cobrança propriamente dita dos direitos que as políticas públicas ou instituições particulares devem assegurar. Há poucos meses, Florença recebeu o mesmo diagnóstico dos filhos e passou a entender muita coisa que aconteceu com ela ao longo da vida. Esse ano mesmo eu recebi da minha psiquiatra o diagnóstico de também estar dentro do espectro, que justifica uma série de acontecimentos ao longo da minha infância, porque não é assim, você é autista adulto, é autista adulto, mas para você ter o diagnóstico de autismo adulto, você tem que ter acontecido uma série de situações ao longo da sua vida, como foi falado bastante aqui no simpósio. Esta psiquiatra fala da dificuldade do diagnóstico. É muito comum nessa faixa etária transtornos de ansiedade que isolariam esse adulto. E, na verdade, ele tem o autismo. Então, num diagnóstico mais detalhado, uma anamnese, a gente vai perceber que esses incômodos, essas dificuldades, elas não surgiram na fase adulta. Elas vêm desde a infância, da adolescência. Um adolescente mais tímido, uma criança muito retraída, que tinha dificuldade. Às vezes, a gente tem a oportunidade de perguntar para parentes próximos, vai falar que, além disso, era um adulto que teve atraso na fala, que demorou muito para falar. Ainda não se tem dados específicos sobre a população autista no estado. Isso só será possível após a realização do próximo censo. Mas já é possível termos uma ideia sobre a quantidade de pessoas que apresentam o diagnóstico. De acordo com o governo do estado de Minas Gerais, foram emitidas 8.686 carteiras da pessoa com transtorno do espectro autista. O nível de suporte 1 é o que a gente falaria que é o leve. Seria uma pessoa que tem menos prejuízos, que tem, às vezes, a linguagem bem desenvolvida, pode ter a inteligência normal ou até mesmo acima da média. Então, essa criança e esse adulto teria menos prejuízos na interação. Já o nível 2 e nível 3 teriam alterações de fala, a socialização muito mais prejudicada. Eles precisam de suporte ao longo do neurodesenvolvimento deles. Hernani trouxe para o simpósio os 2 livros que escreveu sobre o universo que ele conhece muito bem. O diagnóstico dele também chegou na fase adulta e, segundo o escritor, foi libertador. Você cresce não entendendo várias reações que você tem diante de algumas ações, né? Então, o diagnóstico ele acaba sendo importante para você se entender. No meu caso, eu parei de me cobrar, eu parei de me julgar, sabe? Por ações que eu tinha, por comportamentos que eu tinha. Então, é importante. Talvez seja até libertador nesse sentido, de não sentir culpa, entendeu?